De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho do trabalho de um dos grupos do Amor Exigente aqui no município, na companhia da Gislaine. Gislaine, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Luciano, eu que agradeço, eu já agradeço pelo convite. Perfeito. Também com a Irene, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. Bom, vamos explicar primeiro para as pessoas o que é o Amor Exigente, para quem não conhece. Sim, Luciano. Antigamente, o Amor Exigente, ele era conhecido como um grupo de apoio a famílias de dependentes químicos, Só que hoje o Amor Exigente, ele vai muito mais além que isso. O Amor Exigente tem vários grupos, dentro do Amor Exigente tem a sobriedade com o Amor Exigente, que trabalha com os meninos quando saem da clínica, Nós trabalhamos também, aqui na nossa cidade nós ainda não temos, apenas temos o grupo de apoio à família, mas abrange todas as áreas, tem o Amor Exigentinho, é um grupo bem amplo, O Amor Exigente ele é bem amplo para ajudar as pessoas na dependência química, no comportamento. Nem eu estou no Amor Exigente, não tenho problema com dependência química, Eu vim por amor e vi assim que Amor Exigente é para a nossa vida. E porque muitas vezes tem essa questão prática, A gente acha que nós não temos participação nesse problema da dependência química enquanto não bate a nossa porta. Isso. Mas, na verdade, todos estamos no mesmo barco. Com certeza, E nós trabalhamos também a prevenção, que é muito importante, Antes que coisas ruins aconteçam, Porque tá assim, muito nítido o problema, tá bem em foco, esse problema com a drogadição, para todo lado. A gente vê, antigamente a gente ouvia falar, hoje a gente vê, é um vizinho, é um filho, é um sobrinho, então está muito próximo, E nós trabalhamos também essa questão da prevenção, de prevenir, a dependência química. E muitas vezes a gente vê também no passado isso, O problema existia, mas as pessoas tinham vergonha de falar. Com certeza. Hoje a gente vê uma maior divulgação, É lógico que a gente ampliou a problemática, mas também ampliou a questão de ter mais abertura para o diálogo, para a conversa, quando a gente trata da questão das drogas. Sim, hoje é mais fácil, porque as pessoas elas vê no outro, não é só eu que passo, não é só na minha casa, o outro também passa. Então começa a dar essa abertura, Porém, ainda há muitas pessoas que se fecham, Geralmente quando descobre que um filho está com problema na dependência, o que acontece? Vem a negação, Se nega e se fecha, e isso é preciso saber que não, há solução, Há solução para isso. Perfeito. Quando se trabalha essa questão, e está dentro da sua rotina isso, a gente percebe esse impacto na família, Como é que é isso quando cai a ficha de fato? Porque às vezes a gente também tem aquela questão da família, sabe, desconfia, mas não trata diretamente. Não trata, É como eu falei, Quando descobre, muitas famílias começam com a negação, Começa a negar, e depois quando vê que não tem como fugir mesmo, que está com problema, hoje em dia nós temos vários grupos, Nós estamos aí, tem pessoas que buscam ajuda, o certo é buscar ajuda, correr para um grupo, porque sozinho nós estamos perdidos, mas em grupo, quando nós estamos com alguém, nós somos mais fortes. A família começa numa desestrutura, Ela começa muitas vezes o pai a culpar a mãe, o esposo, o pai a querer colocar esse filho para fora, não saber como trabalhar. E no grupo ele vai saber se nortear, a gente vai estar trazendo essa pessoa para a realidade, No seu caso, Irene, como é que foi aí o contato com o grupo? Eu fui pela dor, E eu vejo o quanto o grupo tem me fortalecido, E eu fui pelo Amor Exigente, assim, para tentar mudar o outro, E eu vi que quem precisava
de mudar, de mudança sou eu, porque nada muda se eu não mudar, né? E quando eu comecei a colocar em prática os princípios do amor exigente, isso fez toda a diferença na minha vida, né? E de fato a gente acaba vendo isso, né? O impacto da droga não é no dependente, é em toda a família, no grupo de amigos, né? O impacto é muito maior do que a gente imagina. E os pais também ficam muito doentes, né? Nós ficamos doentes, a família, né? Fica muito doente, né? É devastador mesmo essa situação da dependência, né? E como é que você ficou conhecendo o projeto? Então, foi através da Cris, né? Foi através dela, né? Que ela foi fazer um curso, né? E eu já fazia um trabalho indo visitando algumas entidades, né? Depois que eu tive problemas, né? E através da Cris eu fui conhecer o amor exigente, que fez toda a diferença na minha vida. E através das minhas atitudes eu tenho conquistado, né? Conquistado muitas coisas, né? A sobriedade, né? Da minha querida, né? Então isso tem feito a diferença na minha vida. Joana, parabenizando pela atuação do grupo e perguntando como as pessoas podem fazer para participar, onde são as reuniões e a que dia vocês se reúnem. Nossas reuniões são às quartas-feiras, né? Lá na escola Padre Benito, no Altino Arantes, né? Das 20 horas às 10, estamos lá de portas abertas para receber a população, né? Eu quero dizer que Amor Exigente funciona e que a gente está lá aguardando. Vai ser um prazer receber a Joana lá. Perfeito. E acaba vendo isso, né? Muitas vezes as pessoas têm um certo receio de procurar o grupo. Isso. É verdade. A dona Miriam, né, tem o grupo aqui há quase 30 anos, né? E isso é tão verdade que eu passei a minha vida toda querendo ir, mas tinha um receio, sem saber o que era, né, o amor exigente, porque é um nome tão lindo, né? Amor exigente. E acabei não indo e fui conhecer a proposta já no curso que eu fiz. Então, é muito bom a pessoa ir, sabe? Para ver como que é que funciona, né? Não precisa ter problema com dependência, é um grupo de auto e mútua ajuda, e estamos lá abertos a todos, né? Nós não somos ligados a nenhuma religião, porque às vezes a pessoa fica com essa preocupação, né? Nós temos lá assim a nossa espiritualidade, que é pluralista, né? E é muito bom estar indo para conhecer, para ver a proposta. Tem também o sigilo, né? Que as pessoas, né? Podem ir sem receio de que, né? Muitas vezes as pessoas não querem, né? Que os outros saibam, né? Que os filhos, ou que está frequentando o amor exigente, né? Por conta de algum problema na família, tem esse sigilo também, né? Que as pessoas podem ficar tranquilas, que ninguém vai comentar, o que é partilhado ali fica, né? Nós temos esse... E pensando exatamente nisso, né? De ter toda essa estrutura de apoio, né? É interessante porque é um espaço também de troca de informações, né? Cada um conta um pouquinho da sua história, se vê similaridades, as coisas que funcionaram para um, que o outro pode aplicar. Então essa rotina é muito interessante. Isso mesmo, né? Porque nós temos as nossas partilhas e quando a gente se depara com um problema, um buraco se abre, né? E a gente fica assim, realmente sem saber o que fazer. E quando a gente chega no grupo, que a gente ouve, né, as partilhas, a gente vê assim que não é só a gente, que a gente não está sozinho, né? Lá nós somos uns pelos outros, a gente ouve, partilha as experiências, aquilo que deu certo para um pode dar certo para o outro, né? Então essa partilha ela é muito interessante. No caso específico, muitas vezes a gente vê que a família cria uma bolha ao redor do dependente, né? Super protege e faz ações que são todas equivocadas, né? No sentido de
às vezes até dando apoio para que essa dependência continue. Isso. É a codependência, né? A codependência, como a Irene disse, nos deixa doentes, né? E o que nós fazemos? Nós vivemos em torno daquele que está ali, né? No problema, na drogadição. E com os princípios, a gente vai voltando para a realidade, né? A gente chega lá no Amor Exigente, em janeiro, nós vamos estudar sobre as nossas raízes, a culpa também, né? No 5º princípio fala muito da culpa. Por quê? Porque essa superproteção vem da culpa, né? Os pais falam, onde eu errei? O que eu fiz de errado? Não posso mais errar, né? Tem também o princípio que a gente fala assim, não, agora casa, tenho filho, e a gente fala assim, acabou minha vida, eu vou viver para os filhos, e não, né? Mesmo na dependência, não, eu tenho que viver para ele, eu tenho que viver cuidando dele, não, eu descubro que eu tenho uma vida, que eu preciso viver, né? Porque se eu não estiver bem, o dependente ele nunca vai estar bem, né? Como que pode uma pessoa que está se afogando, ela salvar a outra? Não tem como, ela tem que estar bem, né? Ela tem que estar bem para poder ajudar o ente querido dela, né? E os princípios do amor exigente ajudam muito, muito mesmo. E Irene, como é que o grupo impactou na tua vida, né? Quais foram as mudanças que você percebe mais fortes assim? Sim, quando eu me livrei da culpa, né? Que até eu comentei que o 5º princípio para mim foi muito fundamental, sabe? Porque a culpa que a gente carrega é muito grande, você fica buscando aonde você errou, né? Aí você fica mesmo, será que eu dei amor demais? Será que eu dei amor de menos? Isso foi muito importante para mim quando eu me livrei. E tirar a vergonha, né? Muitas vezes a gente sente vergonha, né? De expor, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe e você fica na retaguarda fingindo que não sabe. Muitas vezes acontece isso, o que aconteceu comigo, né? Então quando eu me livrei da culpa, eu consegui colocar os outros princípios em prática, né? Porque eu tenho que ver que eu também sou gente, né? Que eu também tenho direitos. E nessa questão, né, quando a gente fala da questão da culpa, a gente percebe isso muito nitidamente na família, né? O quanto é difícil aceitar que é uma questão do parente que é dependente, não da família em si, que é uma doença como qualquer outra doença, né? A gente também tem que quebrar essa barreira do preconceito, porque às vezes acabava isso, a própria família tem vergonha da situação. E essa vergonha e tentar encobrir a situação acaba agravando o problema, né? É verdade. Com certeza, né? A família ela tem que ver, né, que não é só com ela. E quando ela vem com essa culpa, ela fica paralisada, né? Ela não fica sem reação. Então ela tem que ver que a culpa não é dela, né? Nós temos sim responsabilidade, né? A responsabilidade é o que? O filho está lá num quarto escuro, sem se alimentar. O que você tem que acender a luz, né? Mostrar caminhos. Você está bem, você está procurando ajuda para que ele veja em você uma mudança, para que ele possa mudar. Como a Irene disse, a gente chega no grupo querendo mudar o outro, né? Olha, eu estou aqui porque eu preciso mudar meu ente querido, eu preciso mudar o comportamento dele, e na verdade quem precisa mudar somos nós, né? E saber que isso não é um problema nosso, né? A culpa, ela vem quando? Quando o pai, a mãe vai lá na mamadeira, coloca a droga e dá para a criança, né? Dá para o bebê, aí sim é uma culpa, né? Mas nós não, isso é patológico, né? Muitas vezes ele entra para experimentar ou já tem uma predisposição para isso, mas a culpa nunca é de ninguém, né? A culpa nunca é do outro. Pensando na rotina do trabalho, né? Vocês se reúnem todas as semanas, às quartas-feiras, lá no Altino Arantes, mas a gente sabe que hoje em dia a gente também tem a questão, né, dos grupos,
né, tanto nas redes sociais, no WhatsApp da vida, né, e eu via muitas vezes, inclusive algumas mães, trocando informações, né, tendo um apoio constante. Isso ocorre com vocês também? Isso ocorre sim. Nós temos um grupo, né, até o meu telefone, eu acho que a gente deixou lá, se quiser tá passando, né, que a gente tem sim. Eu faço parte de um grupo, né, pelo WhatsApp do Brasil, né, e a gente vê que como que ajuda, né, porque na hora do desespero ali, a hora que o filho não está em casa, que bate aquele desespero, você corre lá, você tem com quem falar 24 horas, tem alguém para te ouvir, tem alguém para te dar uma palavra de incentivo, para não desistir, né? Então é muito importante. Nós temos sim. Perfeito. Um grupo de WhatsApp. Uhum. E a gente acaba vendo isso, né? Que às vezes o problema vem a qualquer hora, né? Então às vezes a gente percebe também que a angústia da pessoa para ter alguém para falar é naquele momento, né? É verdade. E a gente tem que estar aberta a ouvir, né, o outro, né? Então esse grupo realmente veio para fazer a diferença na vida das famílias, né? Então as pessoas têm que conhecer, têm que ir lá conhecer, conhecer nossos princípios, né? Porque que cada mês você usar um princípio, colocando em prática, no final vai dar certo, porque amor exigente é uma proposta que dá certo, né? E de fato, né, se tem uma ação, né, nessa rotina de trabalho e que também precisa dessa questão. A gente via muitas vezes no passado só a questão das clínicas, né, ou das comunidades terapêuticas. Aí saiu o dependente de volta para a família, a rotina era a mesma, né? A família não se preparava para essa volta. E o amor exigente tem muito esse papel. Isso. Inclusive, né, quem fundou foi o Padre Haroldo, né? Há 30 anos atrás, e ele trabalhava com dependentes químicos, né, em clínicas, né, fazia um trabalho com o dependente. Só que ele começou a observar o quê? Quando esse dependente chegava em casa, logo ele retornava com os mesmos problemas. Então foi onde ele viu a necessidade de ter um grupo que trabalhasse com as famílias. Por quê? Porque, como eu disse, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que mudar. Então, às vezes o dependente chega em casa e a gente quer que ele venha assim, totalmente mudado, transformado, e eu continuar com a minha rotina, eu continuar do meu jeito, né, com o meu comportamento errado. E não funciona, né? Eu preciso que o meu comportamento esteja sarado para que o outro também, para ajudar ele a continuar, né, nessa recuperação. Porque muitas vezes, Luciano, a pessoa fala assim, não, eu não tenho problema com dependência química, né? Só que o comportamento é uma droga. Né? É uma droga e a gente ensina assim, sabe? A gente aprende no grupo que o dependente chega em casa, minha rotina tem que mudar. Se tem bebida alcoólica, se tem algo que lembre ele da droga ou do uso dele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, eu tenho que tirar para ajudá-lo, né? A gente fala, é que nem um diabético. A pessoa tem diabetes, você vai deixar lá na sua casa, tem um filho com diabetes, você vai encher a casa de doce? Não, né? Você vai ajudar ele nisso. E a mesma coisa na dependência química, né? Então, no grupo, a gente aprende isso, que a gente tem que mudar para ajudar o outro. Para quando ele chegar em casa, na espiritualidade, eu tenho que buscar a minha espiritualidade para que ele saia da clínica e, né, caminhe numa espiritualidade, porque é um tripé, né? Ele tem que estar bem fisicamente, ele tem que ter um grupo de apoio quando ele sai também, né? Que nem aqui nós temos o NA, que ajuda os meninos, e uma espiritualidade, a gente incentiva isso. Para quê? Para que ele siga exemplo, né? Siga o exemplo da família, vê que a família mudou. E na questão, quando a gente fala, por exemplo, do NA ou do AA, a gente tem uma série de princípios, né? O que a Daniela pergunta, né? Quais são os do amor exigente?
Sim, nós temos 12 princípios, né? Cada mês do ano nós vemos um princípio. Como eu disse, lá no começo do ano nós trabalhamos as nossas raízes, né? De onde eu vim, porque a gente se casa, um vem de uma família, outro vem de uma família diferente. Aí esses dois indivíduos que foram criados diferentes têm que se unir, né? E aí vem os filhos e a gente tem que mostrar para qual é a nossa raiz, né? De onde nós viemos, o que a gente trouxe de bom das nossas raízes, o que a gente trouxe de ruim, né? Eliminar aquilo que é ruim. No segundo mês nós trabalhamos, os pais também são gente, né? No terceiro mês a gente estuda, você lembra? Os recursos são limitados, né? A culpa, no quinto, né? Nós estamos no 10º princípio que trabalha sobre cooperação. A cooperação, né? O grupo, a importância de estar em um grupo, a importância de cooperar com o outro, né? Porque em casa é a mesma coisa, a instituição, a família não é apenas uma instituição, né? Onde cada um tem o seu papel, onde cada um vive a sua vida, mas é uma instituição em comum, onde um coopera com o outro, né? E assim cada mês a gente trabalha esses princípios. E pensando nessa rotina dos princípios, a gente percebe o quanto faz a diferença, né? Quando a família começa a aplicar cada um desses princípios, de fato, ela está dando um passo a passo, uma solução na questão, né? A gente sabe que a questão da dependência ela é para a vida toda, ela é um cuidado diário, mas seguir os passos é a barreira para que esse cuidado de fato funcione. Com certeza, né? A gente tem que colocar na prática, né? A gente fala assim, não adianta ir no grupo, ouvir, chega no portão, deixar ali. Não, tem que levar para casa e tem que colocar em prática cada princípio. E a gente vai vendo as mudanças, né? A gente vai vendo como que a gente vai melhorando, como que a gente vai aprendendo a lidar com cada situação, cada desafio. Porque é um desafio, né? Ter um dependente químico ou mesmo comportamento. Às vezes a gente tem filhos, adolescentes, né? O comportamento dos filhos adolescentes muitas vezes é pior do que quem está no uso, né? Quem está no uso. Então, a gente precisa aplicar mesmo os princípios. A gente aplicando, a gente vê a mudança, a gente vê como funciona. Amor exigente funciona se eu praticar. Perfeito. Bom, vamos reforçar o convite então para as pessoas que têm interesse, que têm necessidade, dia, horário das reuniões, local, para que elas participem. Sim, quartas-feiras, das 20, né, às 22 horas, na Escola Padre Benito, ali no Altino Arantes. Nós estamos lá de portas abertas para receber a população, né? Lembrando que sozinhos nós estamos perdidos e em grupo nós somos mais fortes, né? Um tá lá para fortalecer o outro, hora que vier o desânimo ou se não souber o que fazer, um vai auxiliar o outro. Lá nós somos uma família. Perfeito. Quero agradecer a presença, Gislaine, e o programa está sempre à disposição. Eu agradeço, muito obrigada, eu que agradeço. Irene, obrigado pela participação e pelo seu depoimento aqui com a gente. Obrigada. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho de vara de família na companhia do Rafael Prosdóximo. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de direito, em especial de vara de família, na companhia do Rafael Prosdóximo. Rafael, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da Rádio Educador. É um prazer, mais uma vez, estar nessa casa de comunicação, dando orientação para toda a nossa população de Batatais. Perfeito.
Bom, vamos falar primeiro, né, da questão da mudança legal aí. A gente falava no passado de desquite, de separação. Como é que funciona agora, Rafael? Isso é uma das maiores coisas que a gente tem de problemas assim no nosso dia a dia na área do direito de família. De pessoas que antigamente se falava no desquite e na separação, porque a legislação anterior do Código Civil anterior, antes de 2002, ela previa que as partes elas deviam ficar separadas 2 anos. O propósito do legislador com aquilo era que se criasse um período de pensamento entre as partes, em valorização da família, se queriam mesmo se divorciar. E era requisito do divórcio que se ficasse esses 2 anos de fato separado, para depois buscar o divórcio e poderem contrair novas núpcias, né? Aí a gente vai ficar com a dúvida, mas então qual que é a diferença de eu ser separado ou eu ser divorciado? A separação, ela impede contrair novas núpcias. Ela impede que eu me case novamente, né? Com relação a patrimônio, bens, pensão, isso não tem relação, já é estipulado que se separe. Mas com relação a contrair novas núpcias, a pessoa é impedida, tá? Então, naquele período, era feito daquela forma, né? Ficava-se 2 anos separados, de fato, para pensar se era realmente aquilo. Depois desses 2 anos, ingressavam com um novo processo para pedir o divórcio. Com a legislação do Código Civil novo de 2002, ela permitiu que se acontecesse o divórcio direto. Que bastasse eu dizer que eu quero me divorciar, e eu me divorcio, não preciso mais provar a culpa. Foi o fim que quando teve também o divórcio, ele não precisa de alguém da causa para que ele aconteça, né? Como tinha, antigamente, tinha até um crime que falava que dava ensejo ao divórcio, que era quando você traía a sua esposa, né? Que você ia, traía a esposa, cometia adultério, era tido como crime e era a causa do divórcio. Hoje a gente já não tem mais, né? A nossa legislação veio se atualizando e não é possível. Então, com o novo código, se permitiu divórcio direto. Rafael, podemos fazer... alguém pode não concordar com o divórcio? Não tem como, tá? Não tem como 2 pessoas permanecerem casadas quando uma quer se separar, quer se divorciar. Então não tem essa possibilidade. Se eu não quero me divorciar, o juiz de direito, no caso, vai determinar por sentença que o divórcio é feito e a pessoa passa a poder contrair novas núpcias, contrair nova vida e assim por diante. Então essa é a maior diferença. Hoje, quem é separado e não é divorciado tem que ingressar com uma nova ação, pedindo o quê? A conversão da separação no divórcio. Então, se eu sou separado, desquitado, como a gente dizia, e eu quero casar novamente, eu quero contrair novas núpcias, precisa ser feito um processo judicial de conversão de separação e divórcio. Pode ser consensual ou pode ser litigioso. Não tem problema com relação a isso. Mesmo assim, a gente percebe que processos de vara de família sempre são desgastantes, né? Porque também tem a questão afetiva, pessoal, né? Diferente de outras esferas aí do direito, a gente percebe o quanto, de fato, muitas vezes ganha um outro peso e uma outra dimensão, né, Rafael? É muito diferente, tanto para o profissional, para qualquer profissional que trabalha nessa área do direito de família. Porque a gente tem que olhar com um carinho maior. A gente não está falando de dinheiro, simplesmente. A gente não está falando de coisas que podem voltar. Nós estamos falando de relações pessoais, relação de pessoas, e como você muito bem disse, que envolve sentimento. E quando envolve sentimento, tudo dificulta. Então eu vejo assim que o profissional que atua, o advogado que atua, ou o psicólogo que trabalha nessa área de família, de terapia familiar, tem que se ter um carinho diferente pelo problema do próximo, se colocando sempre no lugar. Porque às vezes a gente vê que não é implicação, não é birra, não é falta de direito. É que o sentimento que tem entre as duas partes desgasta a relação deles, que eles não conseguem chegar a um acordo, a um bem comum que envolva o interesse do menor, que é sempre o pivô da relação, né? A gente sempre tem que pensar, eu sempre falo quando faço audiência, que ali a gente está para discutir não o interesse de um ou de outro, mas sim da criança, que é um menor que não tem culpa nenhuma daquilo, que ele tem um pai, ele tem uma mãe, e ele precisa ser atendido nas suas necessidades. Então a gente tem que olhar com esses olhos, né? Com
carinho, com paciência, entender, compreender o próximo, que é o que faz a diferença nessa área, né? Às vezes nunca tiveram a oportunidade de estar na mesma sala sem se estapear ou sem se agredir verbalmente, né? E aí as partes conseguem, né, quando a gente faz um bom trabalho de mediação, um bom trabalho de conciliação entre os dois, a gente consiga fazer com que os dois entrem em um consenso e resolvam uma coisa entre eles. Porque é muito ruim, gente, no direito a gente sempre fala, você está entregando o teu problema na mão de uma terceira pessoa para que ela fale sobre a sua vida. Não é bem melhor eu mesmo falar sobre a minha vida? Eu e as pessoas que eu tenho interesse, que eu tenho afetividade? Então esse é um dos desafios. E a nossa sociedade, do jeito que a gente vive hoje, né, que os princípios da família têm sido um pouco deixados de lado, né, para os interesses particulares das pessoas, então a gente precisa de reviver isso. Reviver esses princípios, atenção, carinho, para a gente poder ter pessoas bem formadas daqui em diante, jovens, crianças, que tenham caráter, honestidade, que saibam ser pais, né, e saibam ser mães lá no futuro. Nós falávamos no último bloco a respeito dessa questão do divórcio. Casais com filhos, a gente cai na questão da guarda, né, que sempre é um agravante aí nesse debate. Exatamente, Luciano. Esse é o ponto-chave, né? Porque a gente tem uma cultura, uma tradição na nossa sociedade, né? Não digo que é culpa da pessoa, mas é do meio que a gente vive. A mãe, geralmente, que é separada do pai, elas às vezes se acham que são as donas dos filhos e impedem que o pai, às vezes, participe do crescimento da vida da criança. Isso acontece, né? E às vezes até justificam que se não pagar pensão, não pode ver o meu filho. Então, eu falo assim, no direito de família é muito mais do que isso. Não é porque eu não tenho dinheiro que eu não contribua, porque a gente pode falar de pessoas que vivem em situação de miserabilidade, mas que não se exclui a paternidade. A paternidade, ela está acima de qualquer coisa. Então, a pensão é importantíssima, ela é requisito legal obrigatório. Só que a visita não é consequência da pensão. Eu atendo, às vezes, alguns casos que a pessoa fala assim, ele não paga pensão, não vai pegar meu filho. Falou, não, vamos conversar melhor? Vamos estipular, vamos tentar chamar ele para conversar, para ele te ajudar na pensão, mas que ele também tem esse contato com o filho. Não, porque ele paga pouco, ele vai ver pouco, porque ele paga muito, vai ficar com ele. Então isso não pode acontecer, nós não podemos permitir que isso, porque o direito de visita não é da mãe, é da criança. A gente está impedindo uma criança de ter uma figura paterna. E aí a gente começa as nossas guerras com relação à guarda. E começam até as ameaças. A gente vê bastante ameaça, de falar assim, olha, se você não deixar eu ver o Juninho, eu vou tomar ele de você. Aí a mulher fica toda desesperada, nossa, será que é possível ele tomar de mim? Aí a gente entra e falou, não, olha, você está cuidando bem do seu filho, teu filho está alimentado, você não tem problema com droga, não é um bandido, não é uma bandida, tá tudo bem, o juiz não vai determinar, a não ser que isso mude, que você não tem essa condição de exercer. E a gente tem as modalidades de guarda, né? A unilateral, que ela é exercida somente por um dos genitores, com direito de visitas ao outro, e a gente discute bastante hoje, até no nosso novo Código de Processo Civil, se indica que os juízes tentem imprimir a guarda compartilhada, né? Que é também outro instituto da nossa lei, que às vezes as pessoas se usam disso de forma errada, equivocada, achando que vai se eximir de obrigações por conta da guarda compartilhada. E passa a ameaçar o outro. Olha, se você não fizer isso para mim, eu vou tomar ou eu vou pegar a guarda compartilhada da criança. Né? Então... A criança acaba virando um joguete aí na disputa emocional do casal, infelizmente. Infelizmente, né? Esse joguete que você fala, a gente chama também no direito como alienação parental. Às vezes se coloca uma criança numa disputa, numa queda de braço, onde um puxa de cá, o outro puxa de cá, que se envolve em terceiros, que aí vem um advogado de cá, que vai ganhar quem? Quem tiver a maior argumentação, vai depender, vai ter estudo social, vai ter mais um terceiro que é um juiz, um psicólogo, um assistente social. Então se cria isso, né? É importante a gente esclarecer para todas as pessoas essas modalidades de guarda. Por quê? O que é uma guarda compartilhada? Ela primeiro requisito para ela existir é boa relação entre os genitores.
Então não adianta, se você está em pé de guerra com a genitora ou vice-versa, não é possível. Por quê? Vai ser feito um estudo social, as psicólogas do fórum, as assistentes sociais vão ver se tem possibilidade desses pais pelo menos conversarem acerca do bem do filho. Então se eles já não conseguem se olhar, se eles não conseguem dialogar o mínimo possível, não é possível a gente ter essa modalidade de guarda. Que vai ser o quê? Pode ser 15 dias com um, 15 dias com o outro, pode ser um mês com um mês com o outro, pode ser, 6 meses do ano com um, 6 meses com o outro, não tem problema. Só que também, eu faço um parêntese, que as pessoas pensam, principalmente os pais, quando ameaçam nesse sentido do guarda compartilhado, é que não vai pagar pensão. Isso é errado. Vai ter a pensão sim, porque guarda compartilhada você vai dividir os custos. Então vamos falar que a gente tem uma escola de R$500, uma academia de 100, um inglês de 200, um curso de música de 100, fechamos em R$1.000, o custo mensal do Juninho por mês. Então nós vamos fazer o quê? Dividir 500 para o pai, 500 para a mãe desses custos. Material escolar, metade para um, metade para outro, convênio médico para um, convênio para outro. Chegou no final, divide, paga, um dos genitores vai ser o responsável de arcar de pagar essas contas, né? E também o período que tiver com você, a alimentação básica é sua. E o período que tiver com a pessoa, com a mãe, a alimentação básica é dela. Né? Ficou doente no meu período, só eu vou pagar? Não, vai pagar também, vão dividir os custos do outro e assim por diante, tá? Então a gente sempre orienta as pessoas, a gente sempre fala disso para que se possa ter a maior harmonia possível. No direito de família, o objetivo é que as partes resolvam, que chegue ao mínimo no judiciário, que chegue ao mínimo para um juiz determinar, juiz impor, porque sentença é isso, é uma imposição, você a partir de agora você vai fazer isso. Tá? Então a gente sempre gosta de orientar isso. E na guarda unilateral, um dos genitores vai deter a guarda, vai receber a pensão, né, que ela nunca vai ser abaixo de 1/3 do salário mínimo, e essa pessoa vai administrar e o outro genitor vai fazer as visitas na forma como for combinado. Também tem essa questão básica aí, né, que a gente não vê tanto na mídia, mas que a mulher também pode ser presa por ausência de pagamento de pensão. Exatamente. Esse é das coisas que a gente deve falar também. Porque o detentor da guarda é o responsável de cuidar. Então, o outro cônjuge tem que pagar a pensão. Então, aqui a gente falou, às vezes até da minha parte, que é o costume, né? Uhum. É o inverso, às vezes acontece. Eu falo que eu já participei de audiências inversas, em que o pai é o detentor da guarda unilateral da criança e a mãe presta alimentos. Então pode acontecer. Por quê? A prisão civil que a gente fala nos alimentos, ela decorre de uma inadimplência de que você se obrigou. Tá? Outra coisa importante também, quando passa a ser obrigado a pagar a pensão. Você só é obrigado quando se tiver um acordo escrito, ou uma sentença, ou algum documento escrito e homologado que te obrigue. A partir desse momento, sim, a detentora ou o detentor da guarda pode requerer a prisão pela falta do pagamento. Se eu simplesmente acordei de boca com você sobre essa pensão, eu posso ser preso? Infelizmente não tem essa possibilidade. Às vezes a pessoa fica desesperada, nossa, eu estou com a pensão atrasada, vou ser preso. Não é um procedimento assim, precisa de ser legal, tem que ter advogado, promotor, juiz, tudo para fazer isso. Não pode ter ameaça, falar assim, você não está pagando a pensão, vou te prender. Se não teve algo prévio que o obrigou a fazer isso ou a obrigou, não tem essa possibilidade, tá? Mas é extremamente possível. Outra coisa que é interessante também, Luciano, que você falou, me despertou, é pensão para pais ou idosos, né? Pode incorrer, além do crime de abandono de incapaz, abandono material também. Então vamos dizer assim que eu sou filho, eu tenho uma irmã e os nossos pais estejam em situação de necessidade e demonstrem isso. Então é a obrigação dos filhos também prestarem alimentos aos pais, desde que eles estejam necessitando. Claro, não é assim...
Às vezes a pessoa trabalha, tem vida, tem saúde, tudo, e quer que o filho pague pensão. Obrigatoriamente não tem essa possibilidade. Mas vamos falar numa situação de hipossuficiência ou hipomiserabilidade, vai ser necessário, né? É triste, é um dos piores casos que eu acredito que os juízes devem enfrentar, porque se causa estranheza em nós advogados ou na minha pessoa como pessoa humana, né? Ter que um pai pedir dinheiro, entrar na justiça contra o filho, isso é muito triste, né? E acontece. Então existe essa possibilidade também de pais pedirem pensão também para os seus filhos. Uma outra questão que o Ivan coloca aqui, que é interessante, né? E que ultimamente surgiu, que é a guarda dos animais. A gente percebe em algumas separações a questão da briga aí pela questão dos animais, e isso está entrando cada vez mais na rotina dos processos. Exatamente. É possível e a gente já vê, a gente que acompanha bastante rede social, né, a gente vê comentários, postagens de decisões de juízes que já determinaram isso. Por quê? Porque tem afetividade, tem carinho. Aí vocês vão falar assim, mas tem na legislação isso? Está escrito explicitamente tudo do direito de família na lei? Às vezes não. Tem coisas que é a jurisprudência que determina, que é o costume, que é a rotina, que o juiz, para melhor interesse e guarda do interessado, pode ser feito, né? Então vamos falar assim, quando a gente fala daquele roteirinho de visita, vamos falar assim do pet, né? Que o separado vai ficar com ele no sábado e no domingo, das X horas até tal hora, e vai pegar uma vez na semana. Não tem na nossa lei que fale que é o sábado e o domingo que tem que ser feita a visita, da hora X à hora Y. Mas sim, o bom senso do magistrado em olhar para o caso e falar assim, olha, nós vamos colocar, não vou fazer permitir uma visita de madrugada, ou que isso se estenda muito, ou que seja feita em locais que não tenham condições para que isso aconteça. Então é possível, né? É uma coisa interessante, porque tem pessoas, hoje os casais, a tendência é diminuir os filhos e se apegarem mais às vezes nos pets, nos animais. Então, vai se separar, e aí, com quem vai ficar o meu cachorro? Com quem vai ficar o passarinho, os animais de estimação que também são parte da família, né? Eu sou um dos defensores dos animais e eu vejo que isso é muito importante, né? Você vai fazer o quê? Você vai soltar o cachorro na rua e não vai ficar nem comigo nem com você. A gente pega e solta ele? Não. Né? E o animal, ele tem amor, ele tem carinho, ele transpassa isso também para os seus donos. Então é possível, é permitido, né? E isso pode ser levado a termo quando se é feito um acordo, quando se é feito um divórcio, né? Isso é extremamente possível também. Perfeito. E como a gente falava, né, está cada vez mais na rotina, está cada vez mais comum se observar, né, dentro das ações. E eu acho que é uma das coisas recentes que mudou muito, né? Antigamente não se falava tanto. Renata, também com uma outra questão interessante, a gente falou dessa mudança, né, da separação, do divórcio mais ágil. Ela coloca, hoje a gente vive de fato uma vida um pouco mais ágil nesse sentido, mas nós vemos cada vez mais casos também de pessoas que se divorciam e depois casam novamente. Isso também tem acontecido. Muito, né? Eu falo assim, eu vou falar do exemplo que eu conheço. Eu conheço uma pessoa que se casou 3 vezes com a mesma pessoa. Né? Ela foi até amiga minha da faculdade. Quando a gente estava na faculdade, ela se divorciou, fez toda a papelada, dividiu tudo que tinha para dividir, né? E de repente ficou uns 8 meses, 10 meses separada, voltou com o marido, se casou novamente. Depois de um tempo, separaram de novo, né? De fato, de sociedade, fizeram a averbação em cartório, tudo, e no ano passado, novamente, reataram, né? E estão aí hoje, né? E tem 3 filhos, né? E estão juntos, felizes. Então é possível. Eu sempre falo para as pessoas que às vezes eu atendo, que às vezes para aquele momento, para aquela situação que se está vivendo naquela hora, é melhor que o divórcio aconteça. Para preservar, às vezes, o bem dos filhos, para preservar a integridade e o respeito entre eles. Que a gente vê aí hoje, o Luciano, e faça até um parênteses que
está atrelado ao direito de família, que é a Lei Maria da Penha, que às vezes você desencadeia uma agressão, ou até num caso extremo, um homicídio, um feminicídio, por conta do desgaste emocional dentro das relações familiares. Então eu sempre falo assim, olha, vamos pensar o seguinte, vamos fazer o melhor para agora, se for preciso divorciar. Claro, para quem é cristão, para quem é de igreja, para quem tem esses princípios, é ruim, mas às vezes aquilo é o importante para se manter o bem maior que a vida. Né? Tem casos que as pessoas falam assim, olha, o meu filho pede para que eu divorcie, porque está vendo a situação como que está. E vê na televisão que morre mulher, morre criança, chacina, porque às vezes o cara mata a mulher, mata o filho e depois ele ainda se mata. Então isso é muito complicado. Então eu sempre falo assim, olha, se for o momento, se está difícil, se está desgastado, larga. Amanhã ou depois, pode casar de novo, não tem problema. Na nossa lei não tem nada que proíba isso. Né? Então, se for para ficar junto, às vezes esse tempo é importante. É uma das coisas que eu falo que às vezes a separação ajudava, antigamente, no instituto. Né? Ela ajudava porque tinha esse tempo de espera. De repensar. Exatamente. E depois poderiam voltar sem precisar casar de novo, etc. e tal. Né? Hoje, a gente já, como a própria nossa teleouvinte falou aí, né? A telespectadora, ela falou assim, é tudo muito rápido, a gente está acostumado com isso. Pá. A pessoa já chega às vezes no escritório e fala, quanto tempo isso vai levar? Né? Às vezes a gente não está preocupado, quer resolver tudo rápido, mas às vezes a gente precisa de mais carinho. Né? A gente precisa tratar essas questões de família, gente, não se resolve com 15 minutos, não se resolve com 30 minutos, se resolve às vezes com horas de trabalho, são horas de sessões de mediação, às vezes que a gente tem que fazer com a parte. Né? Eu vejo, nós temos uma juíza aqui em Batatais, que ela tem um carinho tão grande com o direito de família, que ela para mim é um exemplo. Né? A vara não é só de família, mas os casos que ela desvenda é muito interessante, que olha com carinho ao direito de família. Se precisar demorar 2 horas em uma pauta de audiência em atraso, nós vamos demorar 2 horas. Eu sou assim, eu prefiro fazer uma coisa certa do que... porque a gente não está falando de coisas de dinheiro somente, de bens materiais, nós estamos falando de interesses de menores às vezes. Um caso específico aqui, né? A Márcia teve um filho e foi casada com uma pessoa, né, por 4 anos. Ele foi embora há 12, né, e não deu mais notícias. Tá certo? Atualmente ela tem um outro companheiro, ela gostaria de se casar novamente. Ela pergunta se existe alguma maneira de proceder sem procurar esse ex. Isso, existe. Tá? No caso, vai ter que ser feita uma ação de divórcio. Tá? Vai ser feito o divórcio e a pessoa não vai aparecer. Provavelmente o juiz vai tentar intimá-la, vai procurar. Né? A Márcia vai ter que fornecer alguns endereços, parâmetros para o oficial de justiça procurar. E se ele não aparecer, vai ser citado por edital. Então vão colocar lá no jornal, fulano de tal, o juiz da vara tal está te solicitando para que você compareça na audiência dia tal de divórcio. Né? Vai publicar lá, vai ficar 30 dias publicado, tal, 2 vezes. Na hora que chegar o dia da audiência, não vai aparecer porque não se sabe o paradeiro dele. Então o que vai ser feito? O que vai acontecer? O juiz, por sentença, vai decretar o divórcio da Márcia e do seu ex-companheiro. Por quê? Porque se tomou todas as medidas legais para a citação e intimação, por quê? Precisa se tentar localizá-lo. Então vai ter que ter esse procedimento de tentar buscá-lo. Ele não aparecendo, como eu disse, 2 pessoas não podem ficar casadas se uma das partes quiserem divorciar. Então o juiz por sentença, o processo vai correr à revelia, né? E o juiz por sentença vai decretar o divórcio da Márcia e a partir daí vai averbar certinho no cartório de registro de pessoas e ela vai poder contrair novas núpcias com o atual companheiro. Perfeito. E é uma das coisas que a gente vê muito corriqueira no país, né? Pessoas que não estão mais numa relação, mas que não efetivaram a burocracia da separação. Ou também nesse caso, né? A gente fala muito da questão da vara de família das pensões, a quantidade, especialmente de mães, que criaram os filhos sem a ajuda do pai e que nunca receberam nenhum direito por isso. Exatamente.
Isso acontece muito, Luciano, tá? É às vezes a falta da informação e do direito que as pessoas precisam. Por isso que é importante a gente sempre estar em contato, tentar buscar, né, a informação. A Casa do Advogado está todas as segundas, quartas e sextas em plantão da Defensoria Pública para receber a população, para tirar esclarecimento, né? E é importante, o divórcio eu falo assim, a gente consegue fazer, a pessoa consegue fazer no Sejusc, que é um avanço para o nosso judiciário, né? Que a pessoa pode ir lá pessoalmente, dar o nome, juntar os documentos e separar, e às vezes nem ter o papel do advogado. O papel do advogado é importantíssimo, tá? É essencial a justiça. Mas se a pessoa fala assim, eu não quero envolver, é escândalo, não sei o quê, vai. Além do que, a gente está falando de divórcio, mas ele pode ser feito no cartório também. No cartório extrajudicial. Se não tiver filhos menores ou incapazes. Então, se não tiver filho menor ou incapaz, pode fazer o divórcio lá no cartório. Então, pega e faça. Ou pode fazer no Sejusc. Mas, para ter a orientação, para ter todas as coisas, procura um advogado da confiança. Vá na OAB, procure, se não tem condição, vai nos plantões da Defensoria, que a gente faz às segundas, às quartas e às sextas, lá na Casa do Advogado, e tira a dúvida. Porque não é justo, eu sempre falo assim, alimentos é uma coisa que não é da mãe, é da criança, né? É o direito dela, é o direito do filho de receber a pensão do pai, né? E também, mesma forma, as visitas. O pai tem que ter o contato com o filho porque é direito do filho, né? Ensinar a ser pai e ensinar a ser mãe é uma frase que eu sempre falo, nós não conseguimos. Não ter uma cartilha que ensine como ser pai ou como ser mãe. Simplesmente você vai aprender no dia a dia, com as situações corriqueiras que vão acontecer. Então, por isso que é muito importante, gente. Quem vive aí, eu sempre falo, a gente vive às vezes errado, com coisas que é fácil de resolver, né? É simples. Procura o profissional ou tome a informação para que se resolva, fique dentro da lei. Olha, se eu sou separado, divorciado, vou me divorciar, garantir para o meu filho a visita, a pensão, e assim tem certeza que tudo vai correndo bem. Perfeito. Na questão da procura pelo auxílio judicial, pela informação, é isso que a gente, eu acho que tem que salientar, né? Não deixar postergar, né? Se tem essa questão, até porque muitas vezes a mediação também é importante até para a solução de questões, né? Quantos casos de separação se resolveram na mediação e a gente percebe casais unidos até hoje. Sim, sim. Isso é até um avanço da nossa legislação com o Código de Processo Civil novo. Por quê? Porque é estabelecido que antes de qualquer despacho de um juiz, que se faça audiência de tentativa de conciliação. Que antes de que se faça sessões de mediação, se o conciliador entender que é possível com mediação resolver, que dê o parecer. Claro que é tudo muito novo, está começando isso no nosso judiciário. O nosso judiciário não tem tanta estrutura para atender, às vezes, 3, 4 vezes o mesmo casal ali em mediação. Seria interessante que fizesse, né? Na atuação do escritório, a gente pode fazer isso. Pode-se ter também câmaras de mediação na nossa cidade, é permitido. Então vamos falar assim, com um grupo de pessoas, de psicólogos, advogados, queiram montar uma câmara de mediação, de conciliação, podem fazer isso, que vai auxiliar na resolução desses conflitos, né? Porque a gente que trabalha na área é apaixonado pela resolução do conflito. Então é muito interessante que a gente deixe o mínimo para um juiz, para o judiciário resolver, né? E sempre com a verdade, né? A gente tem que falar a verdade para a pessoa, o que é direito e o que não é direito. Se eu sei que não é direito seu, como eu falava de pensão, a pensão, o mínimo fixado na legislação, na jurisprudência, é 1/3 do salário mínimo vigente. Estou desempregado, sou andarilho, sou mendigo, não tenho condição de nada, 1/3 do salário mínimo. Nunca vai ficar abaixo disso, né? A não ser que seja por acordo. Por acordo pode, se a mulher concordar em receber 150, R$200 e o promotor de justiça também concordar, porque em todos os processos que envolvem menor, o promotor atua. Então pode ser feito. Mas por imposição, por legislação, 1/3 do salário, né? Então tem que ficar atento a essas questões, né? Buscar o mínimo, né, para o judiciário resolver somente aquilo que não se consiga mesmo. Aquilo que a conciliação e a mediação puder fazer, sempre, a meu ver, é o melhor. Porque na mediação a gente sempre fala que são as partes que decidem entre si,
né? O mediador, ele simplesmente está ali, é como se fosse um debate mesmo, né? Um fala de cá, o outro fala de lá, eles vão conversando, você está ali para pôr ordem, para manter a ordem. Ô fulano, o que você acha disso que ele falou? Olha, ciclano, na hora que ela estiver falando, você deixa ela falar. E você da mesma forma. Na hora que eu estiver falando, só eu estou falando. E assim por diante. Na hora que você quiser que ele fale alguma coisa, essas são técnicas de mediação, né? Você anota. Que ele me agrediu quando ele falou isso aqui. Então anota, guarda para você. Na sua vez de falar, você pega a sua pauta e você fala, ó, quando você falou que eu fiz isso, está errado, eu não fiz isso. E assim por diante. E ali você vai vendo que vai se restabelecendo laços de, às vezes, que pessoas que não conversavam há anos, para se tentar resolver as coisas. Rafael, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição, agradecer a você e ao OAB pelo auxílio, pelo esclarecimento aos espectadores. Luciano, quero agradecer a você, na sua pessoa, em especial a TV Educadora. Quero cumprimentar meus colegas advogados, o meu presidente, o Dr. Ricardo Mansur, a qual estendo meu cumprimento, a toda a sua diretoria, e a todo o pessoal de Batatais, né, que sempre que tiver uma dúvida, procurem os seus advogados, vá até a pessoa de confiança que vocês têm, procure a nossa casa do advogado, está de portas abertas, a nossa casa é do povo também, ela não é a casa só do advogado, é da orientação, de tudo que a gente precisa. Então procure os plantões, segunda, quarta e sexta, a partir das 9 horas, vá lá, tire sua dúvida ou leve seus documentos que o advogado que estiver de plantão vai dar informação. É muito importante isso, tá? Sempre buscando o auxílio da presença do advogado. Então, a todos vocês, meu muito obrigado a oportunidade. Se Deus quiser, aí, sempre que precisar da gente está aqui para dar orientação. O programa de hoje fica por aqui. Vocês ficam agora com horário eleitoral gratuito. Até amanhã.